Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e o nosso entrevistado hoje é o professor Marcelo Bastos, ele que é analista político e escritor e vai fazer um lançamento que vai mexer com a discussão política aqui no estado, intitulado Eleições em Alagoas, no período de 1978 a 2016. Uma exposição de fotografias também vai ilustrar, né, esse lançamento e nós vamos falar agora sobre esse lançamento que traz detalhes das mais variadas performances eleitorais aqui no estado nesse período das 20 últimas eleições realizadas aqui no estado. Bem, eu agradeço antecipadamente, professor Marcelo Bastos, a sua vinda aqui ao nosso programa e comecemos justamente por essa atividade, não é? O senhor é professor, escritor, analista político e quando começou o interesse pela política nesse olhar, do ponto de vista dessa ótica, de analisar os fatos que marcaram a política e as eleições, notadamente, aqui no estado de Alagoas? Primeiramente, Gorete, é um prazer, uma satisfação ter aqui na TV Assembleia. Em 76, exatamente no ano de 1976, eu sou de Capela, Alagoas, e a minha mãe foi candidata a vereadora, eleita naquela época. E a partir dali eu tive esse interesse de contar os votos que ela teve. Na época o voto não era como hoje, né, na tecnologia de hoje. E a partir daquele momento despertou essa paixão, esse interesse em acompanhar. Hoje eu tenho um arquivo particular de todas as eleições que reporta de 78 até os dias atuais. Eu acompanhei para e passo essas eleições. Foi difícil para elaborar, né, traçar porque é um período marcante, né? 78, não. A gente estava lá no processo de saindo da ditadura, de redemocratização do país, né, até as últimas eleições de 2016, né? O trabalho foi muito árduo, né? Eu passei 5 meses no arquivo público. A fonte de pesquisa básica, qual foi? Eu recorri ao Arquivo Público de Alagoas e o Instituto Histórico. Esse livro que reporta as 20 últimas eleições em Alagoas é exatamente através dos jornais da época. Então ele vai relatar o que no livro? Todos os fatos de cada eleição, né? Fatos pitorescos, inclusive, todos os números de todas as 20 últimas eleições de todos os eleitos, todos os governadores, senadores, deputados federais, estaduais e vereadores da capital e os prefeitos de Maceió, né? Reporta cada capítulo, retrata uma eleição. E, além do mais, ele é com muita ilustração de muitas fotos das eleições que nós vivenciamos. É um livro escrito, mas que contém também muita ilustração com fotos desses momentos, né? Momentos, como também gráficos. Né? Todas as tabelas de todas as eleições. De 78, a última eleição agora, que o Rui foi eleito de novo reeleito prefeito de Maceió, você vai ver todas as tabelas de todos os eleitos. É uma fonte de pesquisa com percentual da votação de cada eleito. Além disso, ainda tem um dado importante. Além dos 20 capítulos que contempla o livro, nós temos 4 anexos no final. Um dos anexos é todos os políticos mais votados em cada eleição. Tem aí um anexo que fala de todos os prefeitos de Maceió, de 1889 aos dias atuais. Todos os governadores desse mesmo período, de 1889 aos dias atuais. Então, além das 20 últimas eleições, ainda tem 4 anexos que é muito interessante ser lido. Professor, nas eleições para vereador de 2012, o senhor, como analista político, acertou em 100% das previsões, né, dos eleitos para aquele pleito. E com este livro, isso traduz uma fonte de pesquisa acertada para se fazer o entendimento, por exemplo, das próximas eleições. Né? Entendo. A política é uma coisa muito dinâmica. A política é a fotografia do momento. Né? Hoje você diz, quem vai ser o futuro governador? Os 2 senadores eleitos em Alagoas. Hoje, o cenário é um. Daqui a 5, 6 meses, o cenário pode ser completamente diferente. Pode acontecer por forças internas ou externas. Exatamente. Pode né? acontecer um fato relevante que pode ser determinante na derrota da vitória de um candidato. Então, esse livro também, além dessa paixão que eu tenho, acompanha as eleições, como eu disse a você, vai dar a possibilidade que a gente não tinha fonte de pesquisa. Você não conseguia encontrar. Então, eu tive que reunir tudo isso aí nesse livro que vai dar possibilidade a qualquer alagoano que queira saber. A eleição de 78
Quem foram os senadores eleitos? Os deputados federais, os deputados estaduais? Quais foram os fatos da eleição de 78? Uma eleição marcante de 82, depois do período da ditadura, a primeira eleição para governador em Alagoas, aquela grande disputa, Zé Costa com o Divaldo Soroagi, Guilherme com Zé Moura Rocha. Quer dizer, Zé Moura Rocha, que era do PMDB, contra 3 candidatos da época da situação da Arena, Luiz Cavalcante, Rubens Vilar e o Zé Sampaio, que era irmão do Geraldo Sampaio. Uma eleição que estava ainda no período da ditadura, aquela eleição de 82, né? Uma eleição muito marcante, a eleição de 78, a eleição de 85, a primeira eleição para prefeito, depois do período da ditadura, aquela grande disputa de Djalma Falcão com o João Sampaio. Naquela época nós não tínhamos ainda 2 turnos, era a eleição de 1 turno. Aquela eleição que foi muito famosa, de 90, Renan contra a GB, que teve aquele processo de fraudes eleitorais. Então, tudo isso está relatado no livro. Bem, a fonte de pesquisa, ela sempre muda de acordo com a necessidade do momento também. É verdade. Né? Momento também. E qual é a sua fonte principal para fazer a sua análise política desses acontecimentos que podem levar à vitória ou não de um candidato? Em todas as previsões que eu fiz na eleição de 2012 para vereador em Maceió, na eleição de 2014 para o governo do estado, na eleição de 2016 para prefeito de Maceió e vereadores, a gente tem alguns pontos para uns parâmetros. Por exemplo, eu pego pesquisa de consumo interno de partido, eu acompanho as redes sociais de todos os candidatos, o tamanho das coligações, porque muitas vezes você está numa coligação que não consegue fazer o coeficiente eleitoral. E se não faz o coeficiente eleitoral, não consegue eleger o primeiro daquela coligação. Então, eu me baseio no tamanho da coligação, nas redes sociais, na performance do guia eleitoral, nos debates que os candidatos participam, né? Do povo da rua, da conversa de boca miúda que a gente tem com o povo popular, para você sentir o clima da eleição, né? Das pesquisas, né, que é um dado mais científico. Eu reúno todos esses dados para fazer as previsões e as projeções dos futuros eleitos nos pleitos que a gente está estudando, está analisando. Pois bem, e a responsabilidade de se colocar essas previsões, a gente observa, por exemplo, os institutos de pesquisa, naturalmente, os que mais apresentam a credibilidade, como o Ibope, quando acontece... Datafolha, pois é. Quando acontece de a previsão não se configurar na prática, no resultado da eleição? Como você analisa? Primeiro, quando isso acontece, é um desgaste muito grande. Tem muitos institutos que hoje em dia ninguém dá nenhuma credibilidade, porque já errou feio nas pesquisas. De forma recorrente, não é? Por diversas vezes, em vários pleitos, isso já aconteceu. Agora, geralmente eles têm sempre uma desculpa, né? Eles sempre têm uma saída. Por exemplo, diz assim, olha, o candidato não ganhou porque tinha um número muito grande ainda de indeciso e na reta final ele resolveu votar no outro candidato. Foi por isso que ele perdeu, apesar de ele estar durante todo o processo em primeiro na pesquisa. Por exemplo, na eleição de 2006, que foi entre Teotônio Vilela Filho, que foi a primeira eleição dele, contra o João Lira, em todas as pesquisas dava a vitória do João Lira. O Ibope justificou a vitória do Teotônio no primeiro turno dizendo 2 coisas. Primeiro, que tinha um número muito grande de indecisos, e ele já mostrava nas próprias pesquisas que já vinha vendo o crescimento do TEI, um declínio do João Lira. Ele só pelo número de indecisos muito grande, na reta final, resolver a tendência foi votar no candidato que estava atrás. Foi a justificativa do Ibope. Outra justificativa que ele deu foi justamente que os outros candidatos que também pleiteavam aquela eleição para o governo tinham percentuais muito pequenos. E, na soma de todos eles, não conseguiu, o candidato vitorioso teve mais de 50% mais um. Então, é uma justificativa que não nos convence. Né? É por isso que, muitas vezes, as pesquisas são usadas, manipuladas, porque você sabe que as pesquisas manipula para onde a tendência do eleitorado. Do eleitorado, não tenha dúvida. Porque eu sou defensor, Gorete, não quero interromper, que a pesquisa tem que ter uns 15 dias antes de não ter mais pesquisa. Porque pesquisa feita na véspera da eleição... Interfere no resultado. Muito. Na eleição da Dilma em 2014 para presidente,
O Datafolha apresentou uma pesquisa no sábado, a eleição do domingo, que dava uma diferença da Dilma para o Aécio de 8%. E quando abriu as urnas, a diferença foi 3%. E ele não, por mais que o diretor do Datafolha quisesse justificar, não tinha como justificar. 8% no sábado para o domingo. Quando abriu as urnas, deu 3%. Então, quando o cara, no sábado, vê uma pesquisa dessa, então o candidato que eu ia votar não vai ganhar, termina não indo votar. Aí tem um número muito grande de abstenção. Termina ele não indo votar, ou vota, mas já é uma água de... uma ducha de água fria, quando acontece isso. E aconteceu em muitas eleições, uma pesquisa assim na véspera da eleição, dando um resultado que interfere na decisão, não tenha dúvida. Professor, no livro, com as ilustrações de fotos, e que vai fazer com que as pessoas lembrem também de fatos que foram vivenciados, que fatos pitorescos poderíamos aqui elencar? Um dos fatos mais pitorescos das eleições foi aquela eleição de 2000, para prefeito de Maceió, quando a Cátia prometeu tomar banho no Salgadinho. Eu lembro. Então isso aí foi um fato assim, muito marcante, que foi lá juntamente com os partidários dela, foi tomar banho no Salgadinho. Na verdade foi na Praia da Avenida, fizeram toda uma estrutura para que... Então aquilo foi um desgaste, porque ela prometeu. E isso é um fato que a gente relata, foi um fato pitoresco. Não seria um fato pitoresco, mas aquele atentado na casa da Luiz Helena em 96, na eleição dela contra a Cátia Borne, ela morava na Gruta, no sábado, a eleição era no domingo, a gente relata isso. E tantos fatos a gente vai aparecer aí nas eleições durante esse período de 40 anos de eleições. Pois é, e durante todo esse período, o que podemos destacar do ponto de vista do sistema eleitoral no Brasil, porque ao longo dos anos sempre foi necessário fazer uma reforma política e ela sempre foi protelada, partindo-se para uma reforma meramente eleitoral, às vésperas da eleição, sem o tempo necessário para que os tribunais pudessem organizar uma eleição. Como o senhor vê a situação, o cenário político brasileiro no momento? Olha, vem melhorando muito, mas ainda precisa ter uma reforma mais profunda, porque o que foi feito em 2016, naquelas pequenas reformas que tiveram, ainda são paliativos. Por exemplo, diminuir o tempo do guia eleitoral. Eram 45 dias, passaram para 35. Mas é pior para quem é desconhecido, porque quanto menos tempo ele aparece, ele vai ter menos possibilidade de ganhar do que aquele que já é mais conhecido. Então, ajuda quem já é candidato, quem já é político, que já tem mandato. Ou seja, as mudanças foram feitas para favorecer quem já está... Quem já está lá, quem já tem sistema. Mandato. Você que é um primeiro... marido de primeira viagem, você é candidato pela primeira vez, muitas vezes não é tão conhecido do eleitor, se é uma eleição tem um tempo reduzido no guia eleitoral, um tempo reduzido de campanha, só favorece já quem é conhecido. O senhor é favorável ou não à unificação das eleições? É complicado. O país é muito grande para você fazer uma eleição todas no mesmo tempo. Eu acho que isso não seria a grande questão. Setores do próprio poder, tribunais eleitorais já se colocam favoráveis a essa ideia. Mas a questão para mim não é a questão de unificar todas as eleições numa mesma data. Eu acho que teria que ter outras mudanças muito mais interessantes. Por exemplo, você muitas vezes tem uma votação magnífica, mas o seu grupo, na sua coligação, não consegue eleger um. Você tem, vamos imaginar, 30 mil votos e tem alguém que ganha com 5 mil. Porque teve... Então, isso é injusto. Você muitas vezes tem uma votação espetacular. A questão da legitimidade não está em jogo, mas... Então, eu acho que tem que ter outras reformas. Essa questão não vai fazer muita diferença. Eu, particularmente, defendo algumas situações. Por exemplo, que você não tivesse mais as coligações, Porque a coligação faz muitas vezes você ter uma votação magnífica, como eu disse, não se eleger. Porque você está numa coligação pequena, você tem 30 mil votos, mas não tem ninguém que junto com você. E tem gente que ganha com 5 mil, outro perde com 30. E não se vota em coligação, se vota no candidato. É o princípio, é verdade. Não é? A questão do voto distrital eu acho muito interessante. Por exemplo, você é candidato de uma região, representando aquela região. Eu sou candidato, vamos imaginar, da região de Fernão Velho. Então, era muito mais justo, porque você seria mais representativo para aquela região. E outras coisas mais que precisam. Por exemplo, a questão do financiamento, que foi importante das empresas não financiar mais campanha, oficialmente.
Né? Isso apenas oficialmente, porque você sabe que na propina, no Caixa 2, isso não deixa de acontecer. Né? Mas já tivemos alguns avanços, por exemplo, essa questão do não financiamento oficial das empresas, isso é importante, né? Porque a campanha ficou até mais barata, mas também ajuda quem já tem mandato. Né? Precisamos discutir de uma forma mais profunda a questão da reforma política do país. Pois bem, no próximo bloco a gente dá prosseguimento, melhor dizendo, a essa questão. Voltamos em 1 minuto. Até já. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Marcelo Bastos, especialista em eleições, analista político, escritor, que está fazendo o lançamento este ano, no dia 1º de setembro, né? Vai ser na Escola Superior da Magistratura, às 19h, na Rua Cônego Machado, o lançamento deste livro, As Eleições em Alagoas, que marca esse período de 78 a 2016, as eleições para todos os níveis aqui no Brasil. E aqui em Alagoas, melhor dizendo. A gente relata para presidente, sem destacar muito, porque a eleição é mais a nível de Alagoas, mas para prefeitos prefeito da capital, Maceió, para governador, senador, deputado federal, deputado estadual. A gente relata 40 anos aí a história. Pois é, 40 anos de história, e nós conversávamos aqui no intervalo do programa justamente sobre a maior fonte de pesquisa, e o professor dizia que bebeu na fonte das matérias jornalistas que eram veiculadas nos jornais de circulação aqui, né? E, claro, feito pelos jornalistas que cobrem a página política dos meios de comunicação. E aí eu digo, essa dificuldade que o senhor encontrou, por exemplo, no Instituto Histórico, é a falta da digitalização do material? Foi um trabalho, assim, braçal mesmo, né? Literalmente. Literalmente, né? Muito difícil, os jornais um pouco danificados da época, mas vou ter um desafio muito maior, porque aí foi até relativamente fácil, cobrir de 78 a 2016. O nosso próximo projeto, Goreto, é de 1940 até 1974. Aí vai ficar com jornais ainda muito mais velhos, mais difícil de manusear, para pesquisar, para anotar números. Que eu vou fazer de Silvestre Péricles até o primeiro governo do Divaldo Soroagi. Será o nosso segundo livro. Certamente. Aí passa por Arnold de Mello, passa por Muniz Falcão, passa por Lameia Filho, passa por Afrânio Lages, a gente relata no segundo livro. Pois é, certamente nesse período vai ter frases céleres, né? Como a questão pitoresca do Sandoval Caju, o prefeito das praças, aí vai vir no segundo livro. Pois bem. Mas aí, se você for analisar, a eleição de 78 foi uma eleição muito marcante, né? A eleição que ainda tinha a sublegenda, que você tinha 3 candidatos de um mesmo partido, juntava voto e ganha. Por exemplo, na eleição, juntou Luiz Cavalcante com Rubens Vilar e o Zé Sampaio. Eles tiveram, individualmente, menos votos do que o Moura Rocha, que foi candidato pelo NDB. No entanto, quem ganhou foi o Luiz Cavalcante, porque somava voto dele com os outros 2 membros do partido. Isso era um casuísmo da época, do período da ditadura. Resquício, né? ainda. Também tínhamos o senador biônico, que foi o senador Arnold de Mello, que não foi eleito, né, pela população, mas foi em todo o Brasil. O governo federal, no caso a ditadura, tinha um senador eleito por um colégio eleitoral que era uma eleição indireta. E as novas gerações que não conhecem? Quando chegou em 82, tivemos a eleição do voto vinculado. Quando você ia votar, tinha que votar do deputado estadual ao governador no mesmo partido. Aí teve aquele voto chamado voto camarão, que teve muito no interior de Alagoas. Ou seja, o pessoal votava no candidato a deputado estadual do PDS, o federal. Quando chegava no governo, cabeça de chapa, deixava em branco. Tivemos 50 mil votos das pessoas que não votaram num candidato na época do Divaldo Soroagi para o governo do estado, que foi o voto Camarão. O Zé Costa teve uma votação maravilhosa na capital, mas em virtude do NDB, na época PMDB, não ter a estrutura partidária no interior e a questão do voto vinculado, perdeu a eleição. Mas mesmo com todas essas dificuldades, o PMDB só perdeu por 11%. Na eleição de 82, naquela que o Soroagi ganha do Zé Costa. Pois é, é uma situação que nos leva
Pois não. Depois tivemos a eleição de 85, a primeira eleição para prefeito, no período da redemocratização, que foi Djalma, João Sampaio e o eterno Sabino Romariz, radialista Sabino Romariz. Não tinha 2 turnos, era apenas um turno. Foi uma eleição marcada pela boca de urna, que na época ainda era permitido. O João Sampaio, na véspera da eleição, praticamente eleito, mas ainda tinha um quadro de indeciso, porque estava polarizando com o Djalma. O pessoal do Movimentos Sociais, o PCdoB, capitaneado pelo PCdoB, fez aquilo boca de urna e fez, no dia da eleição, o indeciso. A tendência foi para o Djalma. Foi uma eleição que foi decidida no dia da eleição, a eleição de 85. A eleição de 96 para prefeito de Maceió, aquela eleição disputadíssima entre a Cátia e a Heloísa, né? A Cátia ganhou com 5 mil votos na frente da Heloísa, uma das eleições das mais acirradas, voto a voto, urna a urna. Foi uma eleição bastante interessante. Tem eleições que passam em branco, tipo a de 2008. O Cícero contra a Solange, o Júlio, é uma eleição que ele ganhou com 80%. Que estava a previsão muito Aí óbvia, é uma eleição, né, que fica fria. Que óbvia. Não, a eleição de 94, na Divaldo Suragi, praticamente foi aclamado. Teve quase 80% da votação contra o Pedro Vieira. Ele teve quase 500 mil votos e o Pedro teve 60 mil. O Pedro Vieira, que tinha sido prefeito de Maceió. Agora, o que é interessante tampão, que, veja, de uma eleição, né, para outra, o que pode acontecer, né? Como eu disse, a eleição é a fotografia do momento. O Divaldo Suragi, em 94, teve quase 500 mil votos. Quando chegou aí teve um governo com grandes dificuldades, você, inclusive no livro do nosso amigo Joaldo relata isso, né, que foi muito desgastante para o Divaldo, que ele renuncia o cargo e assumiu o Manuel Gomes de Barros. Quando chega na eleição de 98, ele que teve 500 mil votos para governador, em 98 foi candidato a deputado federal, teve 14.222 votos, foi o terceiro suplente. Um homem que saiu nos braços do povo na eleição de 94 e vira terceiro suplente. Então veja como a política é dinâmica. É dinâmica e os fatos conduzem para a vitória ou para a derrota. E aí, pegando esse gancho aí, nós temos atualmente, né, uma Operação Lava Jato que estabeleceu, assim, foi um divisor de águas, digamos, para as eleições de 2018. O senhor não concorda? Veja bem, depende. Depende? Lógico que, veja bem, vamos voltar um pouquinho no passado. Operação Taturana foi local. Eu pergunto, houve mudança no perfil da Assembleia? Não. Logicamente, no centro mais adentado, nas camadas mais que tem um nível de consciência, que está mais bem informado, logicamente que isso vai influenciar. Vai surgir candidatos, tipo João Dória, né, que ganhou a eleição para prefeito de São Paulo. Foi o quê? O cansaço dos políticos, da prática. Então, João Dória, que nunca tinha sido político, vira prefeito de São Paulo, ganha no primeiro turno, né, com a expressiva votação. Por quê? É o voto do protesto, as pessoas estão cansadas das práticas, a questão da corrupção, da propina, do caixa 2, fez ele prefeito. Vai surgir vários desse perfil aí, que estão saindo fora, que não está no meio político. Isso é verdade. Há uma tendência para o eleitorado... Mas não tenha dúvida. Poderá surgir, pela questão da Lava Jato, pode surgir um novo nome para presidente do país. Isso não tenha dúvida. Quando você vê nas pesquisas, aparece o próprio Sérgio Moro, né, que hoje é o paladino, né, da honestidade do país, né, estão se colocando. Pode aparecer pessoas novas ali pela questão da Lava Jato. Mas o que também pode acontecer é o seguinte, as pessoas assim, muito cansadas com essa questão da propina, da corrupção, do desmando, do descaso, as pessoas fazem o seguinte, vai lá e vota nulo, vota em branco. Há uma previsão não comparece. De uma quantidade expressiva de votos porque as pessoas, Gorete, só olham o voto válido, mas para um pouquinho toda eleição, pode olhar aí no livro quando a gente vai ver os números. O número imenso de gente que não vai votar. A abstenção é imensa, porque as pessoas estão cansadas. Porque se as pessoas tivessem a consciência de votar em alguém correta, séria, que tem uma história, a gente podia mudar esse quadro, mas as pessoas não fazem isso. Tem bons candidatos, mas as pessoas não apostam nele. Apostam em votar no branco, no nulo, não comparecer. Aí você faz com que aqueles que você tanto fala voltem a se reeleger. Como o senhor analisa, por exemplo, o movimento, não é,
fora Dilma, que ganhou as ruas, o panelaço e tudo mais, e agora, com a crise que conduziu justamente a votação no Congresso sobre a admissão ou não das denúncias na verdade, contra o as pessoas Temer. não estavam querendo apenas tirar a Dilma. Porque se a gente está defendendo a não corrupção, a seriedade, a honestidade, era para estar na rua e fora Temer. Né? Porque o uso que ele agora abusou das emendas dos deputados, negociou cargos, ministério, fez. E as pessoas não estão na rua. Fez então, o possível e garantiu na verdade, a maioria, parece que as né? pessoas só queriam tirar a Dilma. Porque a prática da corrupção não deixou de existir. Né? A gente teve o Mensalão, depois teve o Lava Jato, e as pessoas disseram fora Dilma. E está bom o Temer, né, com 5% de popularidade. E por que as pessoas não foram para a rua? Então as pessoas, na verdade, parecem que queriam tirar apenas a Dilma. E a questão, mas isso tem um outro aspecto que é levantado pelos analistas no país inteiro sobre a questão da participação efetiva nos movimentos, né, dos sindicatos, que no período Lula-Dilma houve um arrefecimento. Né, essas lideranças não estavam mais no comando dessas mobilizações, estavam trabalhando no governo, enfim. Isso é um fator preponderante. Exatamente. É tanto que você, por exemplo, vê em todos os movimentos, hoje o movimento está profissionalizado. Né? As lideranças, como você bem disse, hoje está nos ministérios, né? Grandes lideranças da CUT foram assumir cargos no Banco do Brasil, cargos na Petrobras. Né? Infelizmente, a esquerda que chegou ao poder, e a gente não pode dizer os avanços sociais que o governo Lula trouxe para o país. Não pode negar. Não pode negar jamais. Né? A melhoria que teve nas camadas mais necessitadas, isso é um fato. Mas teve equívoco histórico, que a gente tem que fazer uma autocrítica. O problema é que não há uma autocrítica na esquerda. Né? A esquerda brasileira não tem que fazer faz essa autocrítica. Não. Né? Não faz autocrítica. Né? Será que não errou? Não tem que assumir os erros e recorrigir? Não tem que se refundar o PT? Há esta possibilidade no seu Eu entendimento? acredito que deve ser refundado. O PT perdeu as bandeiras, a história que ele tinha. Se a gente vê os jornais da época, o que eles diziam no passado, não o que eles vão fazer hoje no presente. Né? E a gente está pagando um preço por isso. Porque se você for analisar, houve grandes avanços, mas houve grande desperdício. Né? O país gastou dinheiro a rodo. O Pronatec foi uma piada, gastou um investimento terrível, o Pronatec sucumbiu, que foi uma das bandeiras da campanha de 2014 da presidente Dilma. Né? Gastamos rios de dinheiro. O país gastou rios de dinheiro com Cuba e outros países fora, que podia estar investindo no próprio país. Na verdade, então a gente tem que fazer uma autocrítica. Enquanto não for feita uma autocrítica, as pessoas não fazem autocrítica. A esquerda, em geral. Pois é, o fato do presidente Temer estar com essa baixíssima popularidade, e isso decorre da confiabilidade da população sobre as acusações que pesam sobre ele, independentemente de o Congresso não ter avalizado a investigação a ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, por exemplo, a gente entender que os poderes, no seu entendimento, podem ter se preocupado com a saída do presidente Temer neste momento? Olha, é um momento muito delicado. Né? A gente viveu um momento muito delicado do impeachment. O impeachment é uma situação muito complicada. Né? O que aconteceu com a presidente Dilma, o que aconteceu com o presidente Collor, a diferença do Collor porque o país estava, na sua grande maioria, querendo a saída do Collor. A questão da Dilma, o país estava mais ou menos dividido. Alguns pelo impeachment, outros contra, o país estava dividido. Quando o país está dividido, isso não é legal. Né? Então, a saída do Temer, aí você ia fazer agora uma eleição indireta, porque não tem mais prazo para ter uma eleição direta, dentro da própria Constituição, teríamos que eleger via o Congresso, né, um presidente para terminar a gestão de 2017, 2018, um país vivendo um momento complicadíssimo. Né? Então, na verdade, o presidente Temer está assumindo. Porque a grande questão é o seguinte, fora Temer, realmente, ele está com uma popularidade muito ruim, mas veja bem, parte do seguinte princípio, quando ele assumiu, né, eu não defendo, estou analisando os números, o país estava com 12 milhões de desempregados.
Então, esses 12 bilhões não é responsabilidade. Porque se nós tivéssemos, o Aécio ganha a eleição em 2014... Já foi no processo de desgaste né? da presidente Dilma. Exatamente, porque em 2014, por exemplo, se o Aécio tivesse ganho, ele tinha sido eleito. Né? Porque diz, não, porque eu não vou ter... Não, mas o Temer está aí porque era vice da Dilma. A gente não pode esquecer. Quando você aperta lá na urna eletrônica, aparece a foto da Dilma e do Temer. As pessoas negam o Temer. Eles que quiseram o Temer. O PT esqueceu que se aliou com o PMDB. Né? Então a gente não pode esquecer a história. E eles esquecem. Agora fora Temer, mas lembre que o Temer foi 8 anos. 4 mais, se fosse a Dilma, era mais 4 ou 8. Então isso é um fato. Então, quando ele assumiu, já pegou esse desgaste. Né? Você tinha um déficit fiscal muito grande. Estava se gastando mais do que estava se arrecadando. Tudo que você gasta e não repõe, acaba. Então a gente viveu assim, um momento um pouco ilusório. Então, quando ele assumiu, tinha 12 milhões. E isso, obviamente, que se agravou. Hoje estamos beirando os 14 milhões de desempregados. Isso é um fato. Né? Mas já vinha dando sinais do governo da Dilma, os sinais de desgaste. É tanto que, para ela ganhar a eleição, ela aumentou muito o FIES, aumentou muito o Bolsa Família, aumentou muito o dinheiro para o Pronatec, justamente para quê? Para poder ganhar a eleição. E na contramão do aumento dessas políticas, né, a abrangência dessas políticas sociais, o governo Temer, no momento de crise, aumentar o valor da gasolina e dizer Exatamente. Que o povo vai entender. Como o senhor vê essa questão? É uma grande piada. Achar que o povo vai entender mais impostos, mais aumento, ninguém está aguentando. Mais tributo, ninguém, porque o país, o Brasil, é um dos países que tem maior carga tributária do mundo. Isso é um fato, que a gente precisa repensar também isso. Pois bem, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já, o Frente a Frente está de volta. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o professor Marcelo Bastos, ele que é analista político, especialista em eleições, na análise de eleições e também as eleições partidárias, né? E escritor, que faz o lançamento em setembro, 1º de setembro, do livro Eleições em Alagoas, que marca ou demarca as eleições gerais aqui em Alagoas, do período de 78 a 2016. E neste bloco, professor, eu gostaria que o senhor fizesse, não é, uma análise sucinta, não é, desse período, de 78 a 2006. Vamos lá. Em 1978, o que foi marcante? O senador biônico, né, era um senador não eleito. Ainda não a gente podia eleger presidente do país, nesse período de 78, mas a gente já podia eleger os senadores. Os senadores, elegiam um senador e um era biônico. A eleição de 78 era a eleição que ainda você não elegia prefeito de capitais, você não elegia o governador do estado, ainda era nomeado. Em 78, o nosso governador, que foi nomeado por um processo direto, um colégio eleitoral, um processo direto, foi Guilherme Palmeira, que era deputado estadual. Quando chegou em 82, a gente já voltou a votar para governador de Alagoas. Né? Porque o último governador que nós votamos, depois que houve o golpe militar, foi Luiz Cavalcante. Depois de Luiz Cavalcante, até 78, todos os governadores eram nomeados. Aí veio 82, quando a gente volta a votar para governo do estado, que foi aquela eleição do Suruagi contra Zé Costa. Depois tivemos a primeira eleição para prefeito depois do período ditatorial, que foi a eleição de 85, que o Djalma Falcão ganha do João Sampaio. Depois tivemos a eleição de 86, a eleição do Collor, né? Ganha o governo do estado, depois de uma dobradinha sempre de Guilherme com Suruagi, Guilherme com Suruagi, foi quando o Collor sai do PDS, vem para o PMDB e é candidato e ganha em 86 com uma campanha diferente, já aparecemos outdoor, uma campanha moderna. Dobradinha, governo a 4 mãos, não é? Exatamente. Suruagi e Guilherme. Em 86 ele ganha de Guilherme. Depois de 88 a gente tem a eleição para prefeito, que o Renan ganha a eleição, perde a eleição para o Guilherme Palmeira. Foi a primeira, foram 2 eleições que o Renan perdeu. A de 88 para prefeito. Derrota. Primeira derrota. Né? E depois de 90 ele é candidato ao governo contra o GB. Ele perde uma eleição que, em todas as pesquisas de boca de urna do Ibope,
que a pesquisa de boca de urna, ela praticamente não tem erro, porque já foi depois do fato consumado. Depois que o eleitor votou, dava o Renan eleito já no primeiro turno. O que aconteceu naquela eleição? Olha, foi uma eleição marcada por muito fraude. Para você ter ideia, tiveram várias cidades no interior que tiveram novas eleições. Tivemos em 117 secções de Maceió novas eleições complementares. Foi uma eleição atípica, aquela de 90. Depois nós tivemos 92, onde o Ronaldo ganha pela primeira vez, ele ganha prefeito de Maceió, não tinha reeleição, o Ronaldo ganha em 92, em cima de quem? Em cima do impeachment. Porque tínhamos 3 candidatos. Zé Bernardes, que estava inicialmente na frente, Autor Vilela e o Ronaldo. O Ronaldo não passava de 10%. Mas veio o impeachment do Collor e ele conseguiu absorver. Na onda do impeachment? O Ronaldo vira prefeito de Maceió. Capitalizou toda essa questão do impeachment, foi para ele, porque era o voto anti-Collor. Era o anti-Collor. Até aquele momento foi o único do histórico do NDB e PMDB que nunca tinha aliado com o Collor, veio aliar muito mais à frente. Depois tivemos a eleição de 94, a eleição que foi uma aclamação do Suragi, que teve 80% dos votos. Depois tivemos 96, a eleição para prefeito de Maceió, que a Cátia ganha na disputa acirrada com a Luísa. Depois tivemos a eleição de 98, que foi a primeira que o Ronaldo ganha de Manuel Gomes de Barros, que estava terminando a gestão do Divaldo Suragi. Depois tivemos a eleição de 2000, que a Cátia ganha no segundo turno do Regis. Depois tivemos a de 2002, né, que foi a reeleição do Ronaldo, aqui para o governo do Estado. Aí veio a de 2002, 2004, que foi a reeleição da Cátia. 96, 2004 já foi a eleição do Cícero Almeida. Foi a primeira eleição que o Cícero Almeida foi para o segundo turno, começa sexta-feira. Depois tivemos a eleição de 2006, aquela eleição polêmica do João Lira contra o Theo, né, que até a reta final... Que o Estado era coberto de azul e laranja. E laranja. Verdade. Aí veio a de 2008, que foi praticamente uma eleição sem disputa por Cícero Almeida, que ele teve 80% dos votos. Foi o prefeito mais votado no Brasil, a de 2008. Aí nós tivemos a de 2010, que foi a reeleição do Teotônio Vilela Filho. 2012 foi a primeira eleição do Rui Palmeira, prefeito de Maceió. Depois, a 2014, foi a eleição do Renan Filho contra o Bill. E, finalmente, a de 2016, onde o Rui ganha do Cícero Almeida. E o cenário para 2018 nas majoritárias? Qual é a sua análise prévia do quadro que nós estamos visualizando? Ainda é muito cedo. Você tem que lembrar que a eleição vai ser em 2018. Eu estou ainda em meados de 2017. E política, como eu disse, é muito dinâmica. Pode surgir fatos... Se a eleição fosse hoje? A eleição para o governo hoje, se a eleição fosse hoje para o governo do Estado de 2014, eu acho que teria a vitória do Renan Filho. Porque ele está em campanha. Quem é o candidato contra ele? Se fala em Rui, mas o Rui ninguém sabe se é candidato. Não é? O Rui não está em campanha, ele até o momento não se apresentou como candidato. Que seria o candidato mais forte da oposição, seria hoje o Rui, pela performance que ele teve na outra eleição para prefeito. Mas há uma estratégia dos candidatos, estejam eles nas majoritárias ou não, de lançar a campanha num tempo que não dê para desconstruir esse favoritismo. Muitas vezes você deixa para o final para não... Para não desconstruir o favoritismo. Exatamente, isso é um fato. O processo não de desconstrução, como também o desgaste que ele vai sofrer quando ele se lança logo. Né? Então ele mergulha e espera o tempo mais propício para isso. Hoje o governador Renan Collor é especialista favorito, nisso, né? Porque hoje não tem quem é o candidato contra ele. Você não pode nem formular quem é o candidato. O Collor é verdade. O Collor especialista, na eleição passada. Na eleição para o Senado, faltando 30 dias, né? Obviamente naquela eleição, que foi de 2006, que ele ganhou para senador, a primeira, mas tem que lembrar um fato importante. Era uma eleição que durante toda a campanha o Ronaldo passou sob júdice. Quando, muito já próximo da eleição, ele foi condenado pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral. E, obviamente, quando o Collor viu que aquele foi um desgaste muito grande para o Ronaldo, ele lança em 30 dias. Pega o desgaste do governo Ronaldo, pega a questão de subjúdice, e ele também é aquele voto. Vou votar no Fernando Collor pela questão diante do que ele dizem que ele fez do impeachment dele, diante do governo que o PT fez, foi um pinto em relação ao governo do PT. Então teve o voto do protesto, ele vitimou-se com a questão do impeachment dele, teve a questão do subjúdice do Ronaldo. 30 dias, é como você diz, não dá para desconstruir o candidato. O Ronaldo estava tão folgadamente naquela eleição, né, porque ele tinha aquele candidato ao Senado. Tinha ele, o Galba,
que é atual deputado, e o Tomás Nonô. O Ronaldo estava com uma situação cômoda, que ele estava nem fazendo campanha, estava dormindo bem esplêndido. Flanando. Exatamente. Quando ele tomou pé, que o Collor entrou como um furacão em 30 dias, quando ele foi tomar pé, a eleição já estava acontecendo. Definida. E ele perdeu a eleição. Perdeu por pouco, perdeu. Então tem essa questão que é importante. Muitas vezes você não se lança agora para não sofrer o desgaste, para não haver um processo de desconstrução. E quando chega no momento exato, o candidato se lança. Pode ser essa a estratégia do Rui ou alguém do bloco da oposição. Hoje só temos um candidato. E só se temos um candidato, ele é o favorito, que é hoje o atual governador. O fato de... Para o Senado é um quadro mais complicado, porque são 2 vagas, né? A gente ainda não tem claramente quem são os candidatos. Obviamente temos o próprio senador Renan, que é candidato, obviamente, à reeleição, o Bill, fala-se no Theo, que é provavelmente candidato, temos uma possibilidade do Max Beltrão, né, que é outra possibilidade. O Ronaldo já desconversou, ele deve ser candidato à reeleição, que seria um forte candidato ao Senado. Se você ver todas as pesquisas, o Ronaldo aparece bem. Então, o cenário ainda que precisa ainda um tempo para que a gente possa... Mas a gente sabe que as eleições municipais, elas vão... É um termômetro. É um termômetro e o resultado delas influencia. Vai incidir sobre a definição. Para você ter ideia, Marcel representa 30% do eleitorado de Alagoas. Né? Então, aquela eleição de 92 de Ronaldo, quando ele se elegeu prefeito, foi muito importante, né? Deu credibilidade para ele ser um forte candidato em 98. Né? Você viu que aquela eleição para prefeito, o prefeito da capital, se ele é um bom gestor, ele influencia a eleição do Estado como um todo, principalmente as cidades de maior colégio eleitoral, cidades como Palmeira, Santana, Arapiraca, Rio Largo, Penedo e por aí vai. Mas o que é certo, líquido e certo, é a forma como a população deve se comportar diante das eleições pelo que está acontecendo no Brasil. É verdade, veja bem, infelizmente, apesar de todo esse desgaste, do Lava Jato, Mensalão, a gente ainda não tem um quadro assim, um quadro não muda, dos que sempre se reelege. Porque muita gente de bem, que queria ser até candidato, diz, rapaz, não vou entrar nisso não, isso é muito feio, muito nojento. Aí a gente fica sem querer entrar e nunca vai criar novos valores. E sempre se repete os mesmos, ou seja, isso aqui é um país, é um estado, um país de capitanias hereditárias, de pai para filho. Né? Porque não há um processo de renovação. Pois bem, o livro vai ser lançado, repetindo, no dia 1º de setembro, às 7h, lá na Escola Superior da Magistratura, no bairro do Farol, na Cônego Machado. E, além do lançamento do livro, simultaneamente haverá a exposição de fotografias desse período, como também os jingles de campanhas, das campanhas eleitorais. E eu desejo sucesso, professor, no lançamento deste livro, que, claro, vai ser um livro de grande utilidade para quem faz política no Estado e para quem tem interesse também na discussão do tema, porque é uma fonte aqui inesgotável de informações. Muito obrigada. Eu que agradeço, Gorete, mas esse espaço que foi concedido a mim, muito obrigado mesmo, de coração. E é como você diz, isso vai ser muito interessante para os alunos de história, para quem gosta de política, para quem quer pesquisar. Então, esse trabalho que a gente fez foi para contribuir com o nosso Estado, porque a história tem que ser preservada. Certamente. Obrigada. Obrigado a você. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.